Pessoal do terceiro, essa questão aí é a questão 3 da nossa lista 3. É uma questão genérica, então dá para ver que eu tenho uma carga positiva, que a massa desse corpo eletrizado é m, submetido a um campo gravitacional G e submetido a um campo elétrico uniforme, então, na realidade, é um exercício genérico. Tá? Dá para ver que o campo elétrico é um campo elétrico uniforme, porque formado por duas placas paralelas, a placa negativa está em cima, a placa positiva está embaixo. Então, um campo elétrico, o sentido dele é sempre saindo da carga, ou seja, da placa positiva em direção à placa negativa, tá? Bom, é um exercício bem simples. Acho que o Vitor me pediu para dar um esclarecimento, porque tinha o pessoal que estava com dúvida, mas você vai ver que é um exercício muito simples. Então vamos começar a solução dessa questão 3. Primeiro, na partícula eletrizada vai agir duas forças, a força-peso e a força elétrica. Por quê? Porque ela está submetida a dois campos, ao campo gravitacional e ao campo elétrico. Até aí eu acho que não tem dúvida nenhuma. Não esquecendo que a força-peso é a massa vezes a gravidade, e não esquecendo que o campo elétrico pode ser a força elétrica dividido pela carga de prova, que é essa carguinha Q positiva aí que nós falamos, tá? Ora, baseado na figura da questão, dá para observar que a tendência dessa carga positiva é ir, logicamente, em direção à placa negativa, o que significa dizer que a força elétrica que atua sobre essa partícula vai ser maior do que a força-peso. Porque se elas fossem iguais, a tendência dessa partícula era passar por esse campo em linha reta. Como ela tende a subir, significa dizer que a força de origem elétrica vai ser maior do que a força de origem gravitacional. Eu acho que aí não tem problema, certo? Então está aqui um esqueminha, aqui está a representação do campo, no sentido e na direção, aqui está o campo gravitacional, lógico, dois campos, então vai estar sujeito a duas forças. Força-peso na vertical e para baixo, a força elétrica aí, logicamente, vai depender do sinal da carga. Como a carga ela é positiva, a tendência dela é ir em direção à placa negativa. Pergunta do cara é muito simples. Qual é a força resultante? Ora, cara, a força resultante é a diferença entre a força elétrica e a força-peso. De forma muito tranquila, essa é a força resultante. Força elétrica menos a força-peso. Abrindo a força elétrica, nós teríamos então, para esse caso, tá lá, ó, carga vezes campo, abrindo o peso, massa vezes gravidade, eis aqui então exatamente a nossa força resultante. Muito tranquilo, né, galera? Então, tá aí para vocês não terem dúvida na questão 3. Falou, moçada?